noite, caros colegas, boa noite. Concluindo a nossa fala sobre a nossa posição pela defesa da inconstitucionalidade de alguns pontos da lei da anistia. Primeiramente, me permito corrigir algumas informações que foram passadas aqui anteriormente. O julgamento do STF não tornou a lei da anistia constitucional. Até porque, num primeiro julgamento, ele julgou improcedente a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Porém, a DPF 153, que já foi mencionada aqui, ainda está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal por conta de um agravo apresentado pela Ordem dos Advogados. Então, a própria DPF 153 ainda não chegou ao fim, confirmando uma possível consideração dela como constitucional. E também já está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal a DPF 320, também tratando de tema similar, questionando a constitucionalidade da lei da anistia. Na verdade, o que se busca não é a nulidade da lei. A lei, ela não é de todo ruim. Para o momento histórico, de fato, ela foi necessária. Porém, ela tem alguns vícios. E à medida em que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, vai amadurecendo quanto ao Estado democrático de direito, esses vícios vão se tornando cada vez mais evidentes e vão nos chocando quando nós nos damos conta de alguns preceitos fundamentais. Também foi falado aqui que a lei teria sido abrigada, acolhida, recepcionada por essa Constituição. Porém, não podemos afirmar isso. Permita-me ler o artigo, inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, como que essa Constituição pode ter recepcionado a lei da anistia se ela considera crime hediondo a tortura, não sendo passível da anistia? Alguns comentários a respeito disso. O professor Fábio Ponder Comparato, que inclusive é o representante da ordem na DPF 153, ele ressalta que a tortura é um crime contra a humanidade. Crimes em que é negada a condição de ser humano na vítima. E, portanto, imprescritível, podendo ser julgado e punido a qualquer tempo. Já o professor Pedro Dallario, ele fala que a lei da anistia, por vezes chamada de lei do esquecimento, não pode ser a lei do não conhecimento. Até porque a gente não pode esquecer o que a gente não sabia. Então, é necessário nós passarmos a limpo a história do Brasil. Não podemos negar que não houve tortura. Que muitos cidadãos de bem, que defendiam ideais de democracia para o país, que queriam liberdade, que sonhavam com eleições livres, com um Estado democrático de direito, que se opuseram ao regime ditatorial imposto pelos militares, foram atingidos pela turbulência do Estado. Outro aspecto importante a ressaltar a respeito da ação dos agentes públicos ao longo destes 21 anos de ditadura militar. Nesse período, o governo começou legislando com os atos institucionais. Ao todo foram 17. O mais
terrível foi o ato institucional 5, o famoso AI-5, que determinou o fechamento do Congresso, suspensão de direitos políticos, cassação dos parlamentares da oposição, suspensão de habeas corpus, entre outros. Também nesse período foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. Também nesse período, duas constituições foram aprovadas, de 67 e de 69, e nenhum destes diplomas legais deu qualquer poder para qualquer agente público torturar, estuprar, matar. Poderia até o opositor ao regime ser julgado e condenado no tribunal de exceção e ser preso. Até havia espaço na lei para isso, mas não para tortura, não para crimes hediondos. Tem uma outra afirmação aqui, a respeito dos crimes, ainda mencionando Aires Brito, que foi um dos ministros que votou a favor da ADPF 153. Crimes hediondos equiparados a este, como tortura e estupro, não foram anistiados pela lei de 79. Quem redigiu essa lei não teve coragem, digamos, de assumir essa propalada intenção. Ainda falando da história, por que é importante nós não deixarmos em branco essa página da história? Tem um professor de história que afirma o seguinte: não conhecer a história nos leva ao erro de repetirmos a história. Por isso que é de suma importância que os casos sejam investigados e, se possível, nas medidas que a lei permitir, sejam até mesmo punidos os agentes públicos. Talvez alguns possam argumentar que já estaria prescrito a pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de tortura ou estupro, considerando a legislação pré-88. Porém, nós não podemos deixar em branco essa página da nossa história. Voltando aqui a alguns comentários. Aires Brito afirmou que certos crimes são, pela sua natureza, absolutamente incompatíveis com qualquer ideia de criminalidade política pura ou por conexão. E acrescentou: quando em março de 1964 as Forças Armadas instituíram o regime de exceção, o fizeram a partir de uma base legal, mesmo que autoritária. Porque no dia 1º de abril de 1964, o ato institucional 1 legitimou o golpe. E ele continua: essas pessoas de quem estamos a tratar, os torturadores, desobedeceram não só a legalidade democrática de 1946, como a própria legalidade excepcional do regime militar. São pessoas que transitaram à margem de qualquer ideia de lei, desonrando as próprias Forças Armadas, que não compactuavam nas suas leis com atos de selvageria. Essas pessoas não cometem crime político, não cometem crime de opinião. O torturador é um monstro, um desnaturado, um tarado. É aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso dos sofrimentos alheios, perpetrado por eles. É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que morde o som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condescendência com o torturador. Isso é o voto do ministro Aires Brito pela ADPF 153. 2 minutos a vídeo. Chegando ao final.
fato da EPF 153 a 320 dizer que alguns pontos da lei de anistia é inconstitucional, não significa que a anistia será anulada. Quem já foi beneficiado com ela, dentro do conceito de político, continuará anistiado. Aí a gente observa a questão de crimes conexos. A própria lei da anistia, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz que não serão beneficiados com anistia os condenados por sequestro, assalto. Então, os opositores do regime que já tinham sido condenados não seriam anistiados. Porém, quem cometeu abusos dentro do regime jamais foi julgado, por isso não foi condenado, por isso não poderia ser contemplado com esse dispositivo. Então, por isso, nós entendemos que a lei da anistia, quando defende crimes que não são políticos, ou melhor, criminosos que não praticaram crimes políticos, mas sim crimes contra a humanidade, não merecem, não devem ser anistiados. Por isso que nós somos pela inconstitucionalidade da lei da anistia, e assim pedimos aos senhores jurados que considerem se é lícito nós deixarmos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade saírem impunes. Por quê?